Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, para a nossa leitura diária, leitura anual da Bíblia. E hoje nós estaremos concluindo o livro de Números. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 34, 35 e 36. Lembrando que eu vou mandar para os irmãos, a playlist com todas as leituras do livro de Números, caso você perdeu alguma. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Então vamos lá então. Números capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será que esta vos cairá em herança? A terra de Canaã, segundo os seus limites, a região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Esse limite vos irá rodeado do sul para a subida de Acabrim e passará por Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar Adar e passará por Asnon. Rodeará mais esse limite de Asnon até ao ribeiro do Egito, e suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, e vos será fronteira do ocidente. Este será o limite do norte, desde o mar grande, e marcareis até o monte Or. Desde o monte Or, marcareis até a entrada de Hamat, e das saídas desse limite serão até Zedad. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar Enã, e este será o limite do norte. E por limite do lado oriental, marcareis de Azar Enã até Sefã, e do limite descerá desde Sefã até Ribla, e para o lado oriental de Aim. Depois descerá, irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado, e essa vos será a terra, segundo os limites em seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: essa é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar as 9 tribos, As 9 tribos e meia, porque nós já falamos que Gad, Manassés, Ruben e a meia tribo de Manassés ficou aquém do Jordão. Porque a tribo dos Rubenitas, segundo a casa dos seus pais, a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a sua casa, dos seus pais, já receberam. E também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança desde o Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos filhos que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes desses homens: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quinslom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buc, filho de Jogli; e dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Haniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Essacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a terra pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Agora nós vamos para o capítulo de número 35. Disse mais o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno dela darei aos levitas ao redor para o seu gado. Terão eles essas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão
para o gado, para os rebanhos e para todos os animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados, e do lado sul, 2000 côvados, e do lado ocidental, 2000 côvados, e do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio, e estes lhe serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá nelas de refúgio. Então, dentre a dos levitas, dentre as cidades levitas, se não me engano, eram 46 cidades, dentre essas 46, 6 seriam cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se escolha o homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Então, tá certo. Então, são 48, tá? 42 mais 6, 48 cidades ao redor, tá? Quanto às cidades que derdes em herança aos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades deste lado do Jordão, e 3 dareis à terra de Canaã, cidades de refúgio elas serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, para que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente, tá? É o famoso homicídio culposo, né? Onde não há intenção de matar. O homicídio doloso não, a pessoa pagaria com a própria vida. O homicídio doloso é quando há intenção de matar. O culposo é quando não tem intenção de matar. Então, as cidades de refúgio seriam para os que cometeram um crime de maneira involuntária, ou seja, de maneira culposa, né? Todavia, se alguém ferir outro homem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar morte, e se este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir outro com instrumento de pau e tiver na mão e que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar um homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outro com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e se este morrer, será morto aquele que o feriu, porque é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar um homicida, matá-lo-á. Porém, se empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra, ou que possa lhe causar a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo e nem tendo procurado o seu mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade, a cidade de refúgio, onde se tinha o acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde ele se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará para a sua terra de possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito nas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes ele será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher na cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra que estais, porque o sangue profana a terra, nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que a derramou. Então, era vida por vida, né? Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.
E agora, o último capítulo, capítulo 36. Chegaram os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou ao meu senhor que me dê esta terra por sorte, em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor a herança do nosso irmão Zelofeade, que desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos vossos pais e acrescentada à herança da tribo que vierem a pertencer. Assim se tiraria da nossa herança o que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles que vieram a pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é uma palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, porquanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança de tribo dos seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca, Noa, filhas de Zelofeade, casaram-se com os filhos dos seus tios paternos, e casaram-se nas famílias dos seus filhos de Manassés, nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. A herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés e os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então, irmãos, os capítulos finais aqui, capítulo 34, fala sobre a divisão da terra. Capítulo 35 fala sobre as cidades dos levitas e as cidades de refúgio. E o capítulo de número 36 tem a questão lá com as filhas de Zelofeade, né, que receberam a herança, porém, ela tinha que se casar com homens, né, da própria tribo, para que a possessão não passasse de tribo para tribo. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.